Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Eu estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço comentando os pontos principais da lição da Escola Bíblica Dominical, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Desde já eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições. Que Deus te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta. Isso nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino da Palavra de Deus. Por isso eu peço a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Inscreva-se e ative as notificações para você ser avisado quando postarmos novos vídeos. Também dê o like no gostei, para que a plataforma do YouTube recomende os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. E vamos estudar! Título da lição que comentaremos hoje: Missões e a Igreja Perseguida. Precisamos conhecer os casos em que irmãos em Cristo, por crerem no mesmo evangelho que cremos, padecem prisões em diversos lugares do mundo, onde em pleno século XXI é uma realidade. Fontes especializadas atestam que aproximadamente 360 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição, e em muitas delas a obra missionária é realizada nesse contexto hostil. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. Segundo objetivo, apresentar a perseguição cristã na atualidade. E terceiro objetivo, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Faremos a leitura bíblica em classe no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Faremos a leitura do verso 8, verso 9, verso 13, verso 14 e depois capítulo 8 do mesmo livro, do verso 1 ao verso de número 4. Nos acompanhe com a sua Bíblia ou com a sua revista. Atos, capítulo 6. Verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e dos Cireneus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Verso 13. Apresentaram falsas testemunhas, que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Verso 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos, capítulo 8. Verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Verso 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Verso 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Primeiro ponto, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. O primeiro mártir, Estevão, foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra a sinagoga chamada dos Libertos, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 9 e 10, que nos diz: E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertinos, e dos Cinereus, e dos Alexandrinos, e dos que eram de Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de expulsaram da cidade e o apedrejar. Assim, esse discípulo de Jesus, Estevão, foi o primeiro mártir da igreja. Olha o que diz Atos, capítulo 7,
versos 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Olha o que diz Atos capítulo 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Segundo ponto, a perseguição cristã na atualidade. Para muitas pessoas no mundo atual, converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática. Muitos obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens e até os direitos básicos. Por isso, devemos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes a ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a marcha da igreja em nome de uma falsa neutralidade religiosa. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, está a Coreia do Norte. É apontada como a nação mais fechada para o evangelho desde o início deste século. Por esse e muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Terceiro ponto, como ajudar a igreja perseguida? Precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã se revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. Por exemplo, sites como o Sename, Missão Portas Abertas e Voz dos Mártires prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Portanto, precisamos conhecer a dimensão do problema, sensibilizando com as dores dos nossos irmãos em Cristo. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. A Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, é nosso dever orar para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam diante desse contexto tenham força e coragem e não desanimem diante das perseguições. Olha o que diz Efésios capítulo 6, versículo 19 e 20. E por mim e para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Quando nos dispomos a orar pelos
cristãos perseguidos, nos envolvemos com a causa da igreja perseguida. Nosso coração é movido diante do Senhor, gerando um grande avivamento em nosso espírito. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho genuíno de maneira mais empenhada e comprometida. Olha o que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do verso 22 a 28. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Em açoites? Mais do que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo nos revela que a tese de alguns pseudos profetas e apóstolos da atualidade que proclamam o seguinte slogan, que os servos de Deus, os verdadeiros servos de Deus, o inimigo não toca. Isso é uma farsa. Ele sofreu todas as perseguições descritas, mas não deixou-se abater por elas. Essa é a confiança que devemos ter, mesmo perseguidos. Não podemos perder a nossa fé e esperança em Deus. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Para você que nos acompanha, mas não possui a revista, deixamos um link para você baixar o PDF desta aula na descrição deste vídeo e também na nossa aba comunidade. Não deixe de assistir a leitura na íntegra do livro de apoio. É um auxílio a mais para a compreensão de você, aluno, e de você, professor. Mais uma vez eu te peço, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde estudaremos a lição de número 12.